Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo de Mari. Hoje eu começo mais um Divã da Mari, falando sobre um assunto bem particular feminino. No entanto, eu acredito que não seja um assunto só para mulheres, principalmente para nós mulheres, mas para você homem também, para que você entenda um pouquinho o quanto você contribui para que nós mulheres nos sentimos assim, e o quanto você pode contribuir para que nós nos sentimos diferentes. Possamos nos sentir diferentes. O que eu quero dizer? O título do vídeo já diz bastante, né? Mas eu espero que vocês assistam realmente até o final para que a gente consiga promover uma discussão. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, não adianta você querer vir aqui nos comentários falar alguma coisa sem ter nem ao menos assistido o vídeo até o final. Só por causa de um título ou por causa de uma coisa que eu falei no início do vídeo e tipo, não sei o que, né? Lembrando que tudo que eu tô falando aqui, gente, é algo muito assim, próprio meu, aquilo que eu penso, a maneira como eu penso, como eu me sinto e como eu analiso as coisas, como eu analiso as situações, né? Isso não quer dizer que é o certo e que você não pode contestar, mas eu acho que tudo é base de discussão e de respeito e da gente poder argumentar, né? Eu acho que são argumentações. As pessoas dizem falar minha opinião, mas às vezes opinião é diferente de argumentos, né? Ou seja, você deve ter argumentos que sustentem a sua opinião e não simplesmente coloca a sua opinião e pronto. Enfim, gente, vamos falar sobre isso. É uma questão, eu acho que hoje é muito discutida e deve ser discutida, e que eu me pergunto bastante, até porque a gente está num momento da humanidade onde há uma preocupação muito grande o que a gente vai fazer daqui 50 anos, quando o mundo estiver explodindo de gente e a gente não tiver mais condições, recursos naturais para suportar toda essa gente aí no mundo, não é mesmo? Então vamos falar sobre isso, que eu acho que isso também é um quê da questãozinha assim, da gente ter tantas pessoas no mundo quando a gente não precisava de ter tantas pessoas assim no mundo, né? Não é mesmo? Então vamos lá, vamos começar o nosso divã de hoje. Divã de hoje. Bom, galera, é isso. Vamos lá. Eu sempre, assim, pensei muito nessa questão mesmo de ser mãe biológica. Eu acho que ser mãe é algo muito diferente, gente. Porque eu falo mãe biológica? Porque pra mim, ser mãe não resume ao fato de você ter uma criança dentro de você que vai sair de você. Eu acho que ser mãe é muito mais que isso. Eu, por exemplo, ainda considero, né? Mesmo minha avó tendo já falecido, sempre considerei a minha avó como a minha segunda mãe, como realmente uma mãe pra mim, né? A minha mãe, ela teve que trabalhar muito na minha infância e até mesmo na minha adolescência. E quem sempre tava lá, sabe? Fazendo aquele papel de cuidar, de educar, de mandar tomar banho, ou de dar banho, de falar, vai pra escola, todas essas coisas eram muitas vezes a minha avó. Óbvio que a minha mãe participou também em muitos momentos, foi a reuniões quando ela podia, sentava para explicar uma lição quando ela podia, mas ela foi bastante em alguns momentos da minha infância, teve que se ausentar muito por conta do trabalho. Então minha avó estava sempre ali com a gente. E por mais que a minha avó não tivesse me tido, né? Vamos falar biologicamente, a minha avó foi uma mãe para mim, por estar me ensinando várias coisas, por estar ali no meu dia a dia, por conversar comigo, por me dar bronca, enfim, fazer aquele papel que a gente fala. Sim, claro que os avós têm esse papel, esse poder desse papel de educar também, mas eu me sentia muito ela como uma mãe, assim, sabe? Eu amava muito a minha avó e eu me lembro de uma certa época da minha infância de eu ser muito mais apegada à minha avó e ter muito mais, assim, essa coisa desse carinho, dessa coisa de tudo com a minha avó do que com a minha mãe, porque eu tava muito mais com ela. Então, pra mim, eu acho que mãe não é aquela que te tem, não é uma questão de biologia, de genética, e sim tudo que vem envolvido. E sempre, assim, sempre tive esse sentimento. E quando nós mulheres, nós somos muito levadas a pensar que o que vai nos fazer feliz, o que vai nos completar enquanto mulheres é a maternidade. Ainda existe essa ideia muito grande na sociedade de que a mulher, ela sonha em ser mãe, ela tem que sonhar a ser mãe, ela tem que querer ser mãe. E eu vejo isso muito quando eu comento com as minhas amigas, quando eu sou muito sincera e falo a respeito disso, que eu não sei se eu quero ser mãe, que eu não sei se realmente é, é, é
eu quero ser mãe biológica, eu não sei se realmente eu quero ter uma criança saindo de mim, sabe? Eu não sei se eu quero ficar grávida, se eu quero passar por toda essa coisa da gravidez, dos enjoos, das restrições todas que a mulher sofre, né? Porque você tá grávida, você não pode um monte de coisas, lida com um monte de coisas, com enjoos, com náuseas, enfim, com o corpo se modificando, com a pele coçando, porque a barriga estica e coça e com todas essas coisas da gravidez, com restrições também do que você vai comer, do que você pode fazer, tanto esteticamente quanto não pode tomar bebida alcoólica, não pode isso, não pode aquilo, não pode correr, não pode não sei o quê. São muitas restrições durante 9 meses. E depois, né, depois que a criança nasce, você ainda tá ali, a criança é muito dependente de você, você tem que amamentar, ficar meses amamentando e tudo aquela coisa toda, e não dorme. E eu não sei se eu quero isso, sabe? E sofrer a dor do parto, porque, gente, a dor do parto é uma dor que, assim, sabe? É só gente maluca mesmo pra não ter problema nenhum com isso, sabe? Falar, não, mas ai, não. Pelo amor de Deus, se eu já sofro com as cólicas que eu tenho, que são horríveis, cólicas menstruais, que eu quero arrancar meu útero fora, que eu fico morrendo de ódio disso, imagine a dor do parto, que é tipo 10 vezes mais foda. Então, essa ideia de falar não, porque não sei o que, quando eu falo sobre isso com algumas amigas, elas ficam meio chocadas, elas ficam meio tipo, mas Mari, nossa, por quê? Porque a gente é moldada a pensar que a maternidade é a coisa linda do mundo, que é, nossa, é divina, é maravilhosa, não sei o que, sabe? Eu queria saber quem foi o indivíduo que quis colocar essa ideia, provavelmente um homem, né, que não sente nada disso. Então, pra mim, não é que eu não seja romântica, não é que eu seja, como fala? Que eu seja fútil, porque eu penso no meu corpo, como vai ficar depois, ou que eu seja egoísta. Na verdade, eu acho até que o fato de trazer uma criança ao mundo que não pediu para nascer, trazer uma vida para esse mundo que a gente vive, esse mundo caótico, um ato de egoísmo, de certa forma, porque você tá tendo um filho não porque você quer trazer alguém ao mundo para deixar o seu mundo melhor, você quer ter um filho para você satisfazer um ego seu, para você satisfazer uma necessidade tua de ter alguém que vai se parecer com você, para deixar um pouquinho de você nesse mundo. Então, acho que essa coisa de não querer ter filho não é nem egoísta, pelo contrário, é uma coisa bem altruísta da gente pensar que o mundo já tá explodindo de gente. E se você tem tanto uma necessidade de ter um filho, de ter alguém a cuidar, a educar, a dar amor, tem muitas crianças no mundo inteiro, gente, sem família. Então eu acho até um meio que, assim, pra mim é muito mais egoísta eu sabendo o mundo como ele é hoje, eu querer ter um filho só pra mim ter um filho e provar pra sociedade, olha, eu tive um filho, do que eu realmente não ter nenhum ou adotar uma criança. Que eu acho que a coisa mais linda que se pode fazer é adotar uma criança. Enfim, voltando aqui. O que eu quero dizer é que nós mulheres temos a tendência de pensar que a gente precisa fazer coisas que a sociedade nos exige pra gente ser mulher, pra gente se sentir mulher. E eu vejo essa cobrança tão injusta e tão maligna da mulher ter que ser assim assado, da mulher querer as mesmas coisas, da mulher ser doce, da mulher querer ser mãe, da mulher querer casar, da mulher sonhar com um lar, da mulher sonhar com coisas que foram impostas a gente, sabe? E eu vejo amigas minhas que são tão jovens, que têm tudo pela frente, que ficam presas nessas imposições, sabe? Que não vivem aquilo, que elas não sabem nem o que elas querem viver, elas não sabem nem o que elas querem fazer da vida delas. Porque foi tão grande essa imposição que elas acreditam piamente que elas têm que fazer o que todo mundo faz. Que a partir dos 25 eu não posso mais sair, que a partir dos 25 eu tenho que ser responsável, eu tenho que ter um namorado e formar uma família com ele e me casar e criar meus filhos. E, velho, a vida é muito mais que isso, sabe? Tipo, elas nem sabem o que elas querem fazer. Elas nem sabem o que elas podem fazer, o que elas são capazes de fazer. Porque elas estão muito presas nessas coisas que a sociedade fica exigindo, sabe? E não é porque você vai se descobrir, não é porque você vai fazer coisas por você, que depois você não possa fazer outras coisas. Eu acho que ter um filho é algo muito, muito íntimo, muito pessoal, muito sério. Se você quer ser mãe, isso deve ser um desejo realmente genuíno seu. Deve ser uma coisa que vem de você e que você encara como
algo que você quer realmente experimentar. Eu quero experimentar a gravidez, eu quero experimentar amamentar uma criança, eu quero experimentar isso, eu realmente quero viver isso. Não é porque as pessoas falam que eu tenho que viver isso, não é porque eu tenho medo do comentário alheio, não é porque eu tenho medo de ficar sozinha no futuro, até porque, gente, filho não garante que você no futuro não vai ficar só. Tá? Existem muitas histórias por aí. Então, se você acha que você vai ter um filho para quando você ficar velha ter alguém para cuidar de você, essa é total erro, porque eu vejo muitas, principalmente morando fora, né, morando aqui na Suíça. Eu vejo muitos pais que estão aí abandonados em asilos ou que ainda não são tão velhos para estar em asilos, mas que os filhos quase não visitam, os filhos quase não veem. Então, assim, sabe, não é garantia, né? Eu acho que ter um filho biológico não é uma garantia de que você vai ter alguém no seu futuro por você, né? Eu acho que só o que garante realmente alguma coisa é o amor, né? Se a gente acho que, e nem isso, né? Nada garante, mas eu acho que quando você tem reciprocidade, quando você ama alguém e aqui se alguém te ama, isso sim é uma certeza a mais do que, vou ter um filho para cuidar de mim quando eu ficar mais velha. E não que tem, e essa coisa de achar que um filho biológico vale mais que um filho adotivo, que você sempre vai amar mais seu filho biológico do que o do adotivo, isso só confere que você não sabe o que é amor. Porque eu acho que amor não se compara, sabe? Amor é uma coisa que a gente sente de diferentes modos para diferentes pessoas. A gente não ama nossos pais como a gente ama, sei lá, o nosso parceiro, sabe? O namorado, a namorada, o marido, a mulher. Né? A gente não ama os nossos amigos como a gente ama, sei lá, como você vai amar seus filhos, vai ser um carinho diferente, sabe? É aquela coisa, eu questiono muito essas coisas que as pessoas falam, família, o sangue que chama e não sei o que lá. Eu não sou assim, eu acho que eu sou muito justa, sabe? E não é o caso, mas se alguém da minha família fosse tipo uma péssima pessoa, enquanto um amigo meu é a melhor pessoa do mundo, eu não ia ficar do lado da pessoa da minha família por causa de sangue. Então acho que isso não existe já, sabe, gente? São certas questões que eu sempre me faço e eu não encontro essas respostas com essas coisas que a sociedade monta, sabe? Enfim, e eu analisei muito, eu sempre pensei muito nisso e tenho pensado muito nisso, nessa questão de ser mãe, porque é óbvio que para a mulher chega uma idade que a gente começa a pensar muito nisso, já que há também essa cobrança da idade, que quando você vai chegando aos 30 ou quando você passa dos 30, tem uma cobrança gigante para que você tenha um filho, para que você seja mãe, porque as pessoas acham que, nossa senhora, você de um dia pro outro não vai ter mais óvulos, né? Então você tem que ser mãe, nossa, você se sente uma senhorinha de 80 anos, né? Porque as pessoas estão ali o tempo todo questionando, mas e aí, não vai ter filhos? Como se filhos fosse igual ter um boneco, né? Que você faz o que você quiser com o boneco. Você tá com vontade de você estar com o boneco, você não tá com vontade de você larga o boneco tá lá. Então as pessoas são muito assim, muito intrometidas, eu diria. E a gente começa, em algum momento, a gente comete o erro de acreditar nessa grande mentira que a gente tem que pensar nisso, porque, ai meu Deus, sabe? E, enfim, eu não penso mais tanto nisso, sabe? Eu pensei bastante. Só que eu acho que se eu até hoje não tive um filho, é muito uma coisa também da minha consciência, acho que da minha inconsciência, na verdade, que bloqueia muito isso, sabe? Porque eu penso bastante nessa questão. É tão necessário que eu tenha um filho? É tão necessário que eu tenha um filho biológico? É tão necessário que eu passe por todo esse processo doloroso, esse processo chato que é a gravidez? Porque pra mim é um processo chato, tá, gente? E cada um tem o seu modo de ver. Eu vejo a gravidez como um processo muito chato, muito sacrificioso, existe essa palavra? De muito sacrifício, sabe? De muito sacrifício pra mulher. Principalmente aquelas que passam mal demais, que é o caso da minha família, as mulheres da minha família sofrem muito com gravidez. Passar por tudo isso, passar pelo parto, passar pela amamentar, ficar com os peitos todo arregaçado, se arregaçar toda, simplesmente para trazer uma vida no mundo que eu não sei se realmente quer vir a esse mundo, se vai estar apta a viver neste mundo. E aí vem a parte mais crítica, que é a educação, que tipo de educação que eu vou conseguir dar para essa criança num mundo onde
ultimamente o conservadorismo tá ganhando força, um mundo onde nem eu gostaria de estar vivendo neste mundo. Eu vou trazer mais uma criança para viver num mundo como esse. São várias questões, sabe? Então eu acho que a gente tem que pensar muito mais além do que você achar que para você ser uma mulher completa, para você ser uma boa pessoa, uma cidadã do bem, você tem que se encaixar nesses padrõezinhos de sociedade. Então, pense melhor, mulher. Você que é mulher, pense nas suas capacidades, sabe? Você é muito mais que um ser que veio aqui para reproduzir, sabe? Você tem muito mais coisas a fazer. E se há uma necessidade tão grande de querer ter um filho, como eu falei, existem muitas crianças no mundo, gente, que precisam de um lar, que precisam de amor, que precisam de carinho, que precisam de educação. E o mundo tá entupido de gente. Então a gente não precisa produzir mais gente. Será que a gente precisa? E, enfim, é isso, gente. O divã foi meu isso hoje, tá? Eu não sei se eu cheguei a alguma conclusão muito exata. O que eu queria realmente dizer é mais um recado mesmo para nós mulheres não nos deixarmos mais se pressionar pelos outros, né? Não nos prender mais nesses padrões, nessas tradições, nessas coisas que às vezes não é o que a gente quer. Às vezes você é uma mulher que você não quer isso. E tudo bem você não querer isso, tá? E tudo bem você querer isso. Que tá tudo bem as duas coisas, mas tem que sair, tem que partir de você, né? Muito do seu interior, do que você quer e não da imposição dos outros, tá bom? E aí, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe este vídeo, dê o seu joinha, dê o seu comentário aqui embaixo. Argumente, tá? Não só opine, mas argumente. Sustente a sua opinião. E é isso, minha gente. Uma beijoca. Eu espero vocês no próximo vídeo do Divã da Mari.